What? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, no último vídeo que eu falei do projeto, 2 vídeos atrás, ok? Antes do Blender 3.0 que a gente já anunciou aqui, que está adotando no sistema, eu mostrei para vocês a produção desta cena aqui, a composição dessa cena aqui no After, ok? E agora nós vamos passar para esta outra cena aqui. Essa cena aqui é um momento, veja, isto aqui está marcando que a Tracy vai ter uma expressão, portanto ela vai fazer parte da etapa da face. O que vai acontecer agora, para vocês saberem? Vejam, quase tudo daqui para frente, deste ponto aqui, excetuando que esta cena vai precisar ter o Peugeot, daqui para frente tudo está pronto, ok? Menos essa cena aqui também que nós vamos falar sobre Motion Bro, que é um sistema para ler algumas ferramentas do After Effects, customizar o After Effects. Nós não vamos customizá-lo, mas nós vamos falar sobre essa customização, porque o que acontece é o seguinte, já expliquei para vocês que eu teria até a possibilidade de ter alguns controladores para fazer um rig 2D aqui. Mas isto é brincadeira de criança perto do Blender, e portanto nós vamos fazer no Blender esse sistema, ok? Bom, então daqui para frente, as cenas anteriores, a cena da bonequinha falante, essa cena aqui está praticamente pronta também, falta o Peugeot. Esta cena é uma cena enorme que as duas conversam e essa aqui também nós não temos ainda nada disso. E aí a gente chega aqui, ela vai falar com a Tires. E esta aqui é uma cena muito recorrente do primeiro Blade Runner, ok? Blade Runner, o primeiro Blade Runner fala muito de pombos. Então a gente vem aqui na cena 6 e é uma cena de... Depois que ela fala em não, os pombos se assustam e eu tenho esse Tribunal de Contas em São Paulo, ok? Isso aqui é uma referência, ou seja, é tão triste o grito dela que até os pombos cry, né? When Doves Cry, do nosso amigo Purple Rain Prince. Muito bem, então como fazer essa revoada de pombos aqui? Bom, em primeiro lugar eu preciso terminar este prédio, e este prédio é uma referência à arquitetura minimalista, arquitetura brutalista, ok? Que é a arquitetura deste tipo de projeto. Bom, a primeira coisa que eu falei, saindo do Camera View aqui, lembrem-se que no vídeo que eu estava terminando a cena 10, eu falei que eu ia chamar aquela linha de prédios, ia colocar aqui, e aqui inclusive, deixa eu ver, se eu der um Z, tire o preview, isso aqui está meio de qualquer jeito, vou mostrar para vocês por quê. Eu simplesmente ampliei isso aqui, eu ia multiplicar essa imagem aqui, para fazer como se fosse um estacionamento, alguma coisa assim. No entanto, eu percebi que ela não é visível. Primeira coisa que a gente tem que fazer, o que? Eu tenho aqui do frame 86 ao frame 254, estou vendo aqui. De 86 a 254, o que nós temos que fazer? Bom, como a gente é meio burrinho, se a gente não sabe fazer conta demais, a gente tem que deixar uma calculadora sempre à mostra aqui, ok? Sempre à mostra para fazer assim, 254 menos 86, e vamos ver aproximadamente 170 frames, ok? É isto aqui, então aproximadamente 170 frames é o que eu vou fazer, é só isto, essa cena resume-se nisso. Então eu não vejo essa parte aqui, portanto eu não vou fazê-la. Bom, em que consiste essa cena? Um flock of birds. O que é um flock of birds? É uma revoada de pássaros, de pigeons. Okay? Para isto, eu só vou adiantar, isso aqui vai ser objeto da próxima semana. Okay? Então eu só vou adiantar o que nós vamos fazer. Na verdade é o seguinte, aqui eu tenho uma seção birds aqui. Essa seção birds tem 3 vídeos. Se eu não me engano, esses 2 vídeos, vejam, Create Flock Birds em um minuto. Este vídeo e esse aqui são do mesmo criador, ok? Então eu queria entender o que se faz. Basicamente, só para vocês entenderem, vejam que eu tenho um Pigeon aqui que você pode baixar. Porque eu queria essas texturas aqui, em primeiro lugar, vejam só.
essas texturas podem me ajudar bastante a ter um PID mais realista. O que ele faz aqui é o seguinte, ele mostra, veja, uma modelagem básica, ele pinta, ele faz a rigagem e ele faz a alteração. Aí ele vai fazer o seguinte, ele usa através de um displace, ele usa fazer o flock. O flock é o grupo, né? E esse grupo fica assim. Eu, sinceramente, eu gosto muito desse modelo, muito, e não gosto muito do... Ele vai ter um step by step, então provavelmente nesse step by step a gente vai fazer esta construção, ou pegar a construção existente, mapeá-la, rigá-la, mexer de acordo com os processos que ele fala, porque a batida de asas dele é muito legal, ok? Só que nós vamos usar este outro processo aqui, que é um processo mais interessante. Vejam, a modelagem aqui é ruim, bem ruim. No entanto, e também eu não quero fazer via Bend and Bones, aqui é muito trabalhoso fazer isso, ok? No entanto, vejam, a hora que ele vai trabalhar com partículas, isso com atratores, etc, etc, eu nunca fiz isso no Blender, cara. Mas aqui no Blender é mais legal, vejam só. Isso aqui é mais bacana, ok? E eu acho que isso aqui vai gerar mais controle. Então, o nosso tutorial da semana que vem, que inicia a nossa semana, é a gente fazer o Flock of Birds, ok? Nem vou voltar a essas referências, vocês já sabem que nós vamos usar Blender Tutorial Bird Flock, Creating a Flock of Birds, Blender em 1 minuto, Step by Step Creating Flock of Polybirds, ok? Em Blender. Bom, esses 3 vídeos serão usados para a gente fazer algo parecido com... Veja, eu tenho até um objeto aqui, posso até testar. Ok, mas em última análise, vamos dar um render image aqui, vamos ver se a gente se agrada desta cena. E vocês verão algumas coisas que eu preciso falar sobre ela. Estou em 7 já, né? Será que eu consigo? Vejam só. Esta cena, o que eu fiz nessa cena para vocês entenderem? Em primeiro lugar, eu não tenho um fuso horário definido para essa chamada, essa promo. Ou seja, às vezes os filmes, eles têm que respeitar algum tipo de cronologia, ou seja, se as cenas acontecem à noite, elas não podem ir acontecendo à noite, de manhã, barerê, baroró, né? Então, a pessoa não entra numa casa, ela entra na casa de manhã, fala alô, e quando ela sai é de noite. Tem que ter alguma explicação para esses lapsos de tempo. Mas no caso específico do nosso projeto, ele tem aqui, veja, se eu vier aqui no 3C Promo Final aqui, esta primeira cena ela acontece de dia, bem de dia, ok? Não tem muita explicação, depois vai para de noite e depois volta para uma cena que provavelmente será noturna também. Esta cena é uma cena interna, não dá para saber, e aqui ela vai acontecer. Eu não queria que acontecesse de noitão, porque o de noitão é o depois dessa cena. Aqui ela está de noite, na tarde em que ela recebeu a notícia que assustou os pombos. Okay? Então, esta cena eu queria que ela fosse mais de tarde, e aqui está ela. Ok? Vamos ver aqui, eu fiz uma besteira aqui, talvez no final. Eu só fiz um movimento de câmera, render image, okay? Para vocês verem o que significa isso aqui. Significa o seguinte... Vou dar uma parada para vocês verem. Não, tá bom, tá indo rápido. Primeiro, eu precisava mapear esse objeto. Então, como é que eu fiz esse mapeamento? Esse mapeamento, veja, ela tem um concreto que é um concreto novo. Eu trouxe esse concreto, achei interessante colocá-lo. Eu queria só fazer algum tipo de padrão. Não queria mais que isso. Acho que está muito boa a cena do jeito que ela está. E eu queria este meio azul aqui, esse meio entardecer. Como é que se faz isso? Bom, eu vou até parar para vocês, não precisa a gente ver mais que isso, porque senão a gente não vai ter tempo de vídeo para... Aí, tá a cena, pronto, viram? Até logo. O que eu preciso fazer? A primeira coisa, é vir no UV Editing. No UV Editing e... vejam só, se eu der um A aqui, eu abri o UV com o Smart UV Project, porque eu queria projeções, ok? Depois, no Shading, eu multipliquei, Ctrl T, ok? Ctrl T, Ctrl T, para você fazer um mapeamento de pelo menos 10 vezes, que eu queria um mapa menor, não queria um mapão
né? Do jeito que o pessoal lá usou os prédios enfim, né? Da onde veio isso aqui, tá? Os prédios estão com muito tile. Eu já expliquei para vocês que o tile gera uns problemas, ok? Neste caso não está gerando, não é muita massa, tá mais tranquilo do que. Então, Object-Mode, vocês ficam sabendo que esse é o processo básico de você mapear e escolher alguns objetos aqui. Veja, tribu significa esse concreto. Este concreto veio dos prédios anteriores aqui. O glass é o vidro, é o vidro que tem algum tipo de strength aqui. Então, essas são as luzes acesas, tá? O que eu queria falar é sobre esse Word aqui. Vejam, você pode vir aqui. Eu nem vou tentar mostrar aqui, mas é o seguinte, o background tem vejam, vários processos. Nishita, Hosek, Winkler, Freefound, processos de Sky Texture. Okay? E eu simplesmente abri um deles e coloquei, isso aqui é Turbidity, já mantive, tal. Eu só baixei a luz porque eu queria. Vejam, o Blender transformou isso num processo extremamente simples. Você coloca um sol, gira o Sol, conforme você gira o Sol, o teu Sky reage a isso. Então eu fui procurar, isso aqui é a posição em que deixa ele mais ou menos de noite, e era isso que eu queria. Cara, não preciso explicar mais que isso, acho que isso está resolvido. 11h30, vocês ficam sabendo. Vamos ver se eu consigo agora, viu, Render? Pronto, aqui, dessa vez eu não errei, ok? Talvez eu precise de um pouquinho de... Está muito cintilante isso aqui, eu preciso de um pouquinho mais do que os 256 para ter a cena com menos ruído. Ou então, não sei se eu liguei, vamos ver aqui, quase sempre a gente precisa saber se... onde você está? Advanced Denoise, não tenho Denoise, agora tenho, ok? Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.